Este vídeo é o resumo da lição 4, que tem como tema engajamento solidário. Texto base em Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 11, que fala sobre como Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória, veio habitar entre nós, tomou a forma de servo e estendeu solidariedade por onde passava. Jesus é o nosso grande exemplo. Mas, localmente, aqui na nossa Igreja Batista da Batalha, nós temos vivido esse exemplo de engajamento solidário desde que começou a pandemia. Desde a observância do protocolo de segurança até as ações sociais têm sido enfatizadas neste momento por muitos irmãos e muitos ministérios da nossa igreja, e nós ficamos muito felizes em verificar o engajamento solidário do povo de Deus, do povo batalhense. O coração solidário não é uma escolha para o cristão, é inerente à verdadeira fé em Jesus. Uma vez alicerçada nele, em sua pessoa e em seus atos, perceberemos que nessa fé não há espaço para negligência, indiferença e impiedade. Há espaço apenas para uma legítima atitude agregadora que não é egoísta, mas sim, e acima de tudo, empática. A lição se dividiu em 4 tópicos. O primeiro, a motivação da ação solidária, amor. O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública adotada, e sim o amor que decidimos oferecer. Esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem se ama. Para pensar e agir neste aspecto, o amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias e nem nas ideologias, está no coração. O segundo tópico trouxe o texto da ação solidária, a morte iminente. O vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte, e todos somos parte desse grupo de risco, mais agravada por se tratar da condenação eterna. O salmista traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte. Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Está registrado no Salmo 89, verso 48. Neste aspecto, para pensar e agir, nós podemos refletir que a luta comum a todos nós é pela preservação da vida, contra qualquer expressão de morte. O terceiro tópico trouxe a ação solidária, autossacrifício. E a pergunta que surge é: o que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? A viúva pobre deu tudo o que tinha. Ela deu 2 moedas. E aquilo foi muito mais do que as sobras que eram dadas pelos homens abastados que Jesus observava. Se na oferta da viúva o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importava o valor ofertado, desde que ele manifestasse um autêntico ato de culto. Neste ponto, para pensar e agir, o fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque quantidade não garante qualidade. O pouco que damos, o pouco que entregamos nas mãos de Deus é muito e pode fazer muitas coisas. O quarto ponto traz a igreja primitiva, um caso concreto. A igreja, em sua gênese ou em sua origem, demonstrou essa solidariedade, engajando-se na preservação do bem-estar e da justiça logo na sua primeira expressão coletiva, como está registrado em Atos 2, do 44 ao 46. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Para pensar e agir, a igreja é o centro da promoção da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação. É muito didático para nós perceber que a saída desta crise oriunda da pandemia não depende da capacidade individual de solucionar problemas, mas um agir coletivo por um bem comum. Isso é engajamento solidário. Agir com todos, pelo bem de todos, dedicando o que for possível. Que possamos cada vez mais nos engajar em solidariedade.
E na próxima semana, vamos estudar o tema Vencendo o Abatimento da Alma. Aguardamos todos vocês!